Artigo 334. O exercício da profissão de químico compreende: a fabricação de produtos e subprodutos químicos em seus diversos graus de pureza. b. A análise química, a elaboração de pareceres, atestados e projetos de especialidade e sua execução, perícia civil ou judiciária. Sobre essa matéria, a direção e a responsabilidade de laboratórios ou departamentos químicos, de indústria e empresas comerciais. c. O magistério nas cadeiras de Química dos cursos superiores especializados em Química. d. A engenharia química. Parágrafo 1º. Aos químicos, químicos industriais e químicos industriais agrícolas que estejam nas condições estabelecidas no artigo 325, alíneas A e B, compete o exercício das atividades definidas nos itens A, B e C deste artigo, sendo privativa dos engenheiros químicos a do entender. Parágrafo 2º. Aos que estiverem nas condições do artigo 325, alíneas A e B, compete, como aos diplomados em medicina ou farmácia, as atividades definidas no artigo 2º, alíneas D, I e F do Decreto nº 20.377, de 8 de setembro de 1931, cabendo aos agrônomos e engenheiros agrônomos as que se acham especificadas no artigo 6º, alínea H, do Decreto nº 23.196, de 12 de outubro de 1933. Artigo 335. É obrigatória a admissão de químicos nos seguintes tipos de indústria: a. De fabricação de produtos químicos. b. Que mantém um laboratório de controle químico. c. De fabricação de produtos industriais que são obtidos por meio de reações químicas dirigidas, tais como cimento, açúcar e álcool, vidro, urtume, massas plásticas artificiais, explosivos, derivados de carvão ou de petróleo, refinação de óleos vegetais ou minerais, sabão, celulose e derivados. Artigo 336. No preenchimento de cargos públicos, para os quais se faz mister a qualidade de químico, ressalvadas as especializações referidas no parágrafo 2º do artigo 334, a partir da data da publicação do Decreto nº 24.693, de 12 de julho de 1934, requer-se, como condição essencial, que os candidatos previamente hajam satisfeito as exigências do artigo 333 desta seção. Artigo 337. Fazem fé pública os certificados de análises químicas, pareceres, atestados, laudos de perícias e projetos relativos a essa especialidade, assinados por profissionais que satisfaçam as condições estabelecidas nas alíneas I e B do artigo 325. Artigo 338. É facultado aos químicos que satisfizerem as condições constantes do artigo 325, alíneas A e B, o ensino da especialidade a que se dedicarem, nas escolas superiores, oficiais ou oficializadas. Parágrafo único. Na hipótese de concurso para o provimento de cargo ou emprego público, os químicos a que este artigo se refere terão preferência, em igualdade de condições. Artigo 339. O nome do químico responsável pela fabricação dos produtos de uma fábrica, usina ou laboratório deverá figurar nos respectivos rótulos, faturas e anúncios, compreendida entre estes últimos a legenda impressa em cartas e sobrecartas. Artigo 340. Somente os químicos habilitados, nos termos do artigo 325, alíneas A e B, poderão ser nomeados ex officio para os exames periciais de fábricas, laboratórios e usinas e de produtos aí fabricados. Parágrafo único. Não se acham compreendidos no artigo anterior os produtos farmacêuticos e os laboratórios de produtos farmacêuticos. Artigo 341. Cabe aos químicos habilitados, conforme estabelece o artigo 325, alíneas A e B, a execução de todos
Os serviços que, não especificados no presente regulamento, exijam por sua natureza o conhecimento de química. Artigo 342. A fiscalização do exercício da profissão de químico incumbe ao Departamento Nacional do Trabalho no Distrito Federal e às autoridades regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, nos estados e território do Acre. Artigo 343. São atribuições dos órgãos de fiscalização: a. Examinar os documentos exigidos para o registro profissional de que trata o artigo 326 e seus parágrafos 1º e 2º e o artigo 327. Proceder à respectiva inscrição e indeferir o pedido dos interessados que não satisfizerem as exigências desta seção. b. Registrar as comunicações e contratos, a que aludem o artigo 350 e seus parágrafos, e dar as respectivas baixas. c. Verificar o exato cumprimento das disposições desta seção, realizando as investigações que forem necessárias, bem como o exame dos arquivos, livros de escrituração, folhas de pagamento, contratos e outros documentos de uso de firmas ou empresas industriais ou comerciais, em cujos serviços tome parte um ou mais profissionais que desempenhem função para a qual se deva exigir a qualidade de químico. Artigo 344. Aos sindicatos de químicos devidamente reconhecidos é facultado auxiliar a fiscalização, no tocante à observação da linha C do artigo anterior. Artigo 345. Verificando-se, pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, serem falsos os diplomas ou outros títulos dessa natureza, atestados, certificados e quaisquer documentos exibidos para os fins de que trata esta seção, incorrerão os seus autores e cúmplices nas penalidades estabelecidas em lei. Parágrafo único. A falsificação de diploma ou outros quaisquer títulos, uma vez verificada, será imediatamente comunicada ao Serviço de Identificação Profissional, do Departamento Nacional do Trabalho, remetendo-se-lhe os documentos falsificados, para instauração do processo que no caso couber. Artigo 346. Será suspenso do exercício de suas funções, independentemente de outras penas em que possa incorrer o químico, inclusive o licenciado, que incidirem em alguma das seguintes faltas: a. Revelar improbidade profissional, dar falso testemunho, quebrar o sigilo profissional e promover falsificações, referentes à prática de atos de que trata esta seção. b. Concorrer com seus conhecimentos científicos para a prática de crime ou atentado contra a pátria, a ordem social ou a saúde pública. c. Deixar, no prazo marcado nesta seção, de requerer a revalidação e registro do diploma estrangeiro ou seu registro profissional no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Parágrafo único. O tempo de suspensão a que alude este artigo variará entre 1 mês e 1 ano, a critério do Departamento Nacional do Trabalho, após processo regular, ressalvada a ação da Justiça Pública. Artigo 347. Aqueles que exercerem a profissão de químico sem ter preenchido as condições do artigo 325 e suas alíneas, nem promovido seu registro nos termos do artigo 326, incorrerão na multa de 200 cruzeiros a 5.000 cruzeiros, que será elevada ao dobro, no caso de reincidência. Artigo 348. Aos licenciados a que alude o parágrafo 1º do artigo 325 poderão, por ato do Departamento Nacional do Trabalho, sujeito à aprovação do Ministro, ser cassadas as garantias asseguradas por esta seção, desde que interrompam, por motivo de falta prevista no artigo 346, a função pública ou particular em que se encontravam por ocasião da publicação do Decreto nº 24.693, de 12 de julho de 1934. Artigo 349. O número de químicos estrangeiros a serviço de particulares, empresas ou companhias não poderá exceder de 1/3 aos dos profissionais brasileiros compreendidos nos respectivos quadros.
Artigo 350. O químico que assumir a direção técnica ou cargo de químico de qualquer usina, fábrica, ou laboratório industrial ou de análise, deverá, dentro de 24 horas e por escrito, comunicar a sua ocorrência ao órgão fiscalizador, contraindo, desde essa data, a responsabilidade da parte técnica referente à sua profissão, assim como a responsabilidade técnica dos produtos manufaturados. Parágrafo 1º. Firmando-se contrato entre o químico e o proprietário da usina fábrica, ou laboratório, será esse documento apresentado, dentro do prazo de 30 dias, para registro, ao órgão fiscalizador. Parágrafo 2º. Comunicação idêntica de que trata a primeira parte deste artigo fará o químico quando deixar a direção técnica ou o cargo de químico, em cujo exercício se encontrava, a fim de ressalvar a sua responsabilidade e fazer-se o cancelamento do contrato. Em caso de falência do estabelecimento, a comunicação será feita pela firma proprietária.